Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar agora. Eu estou passando aqui agora para orar pela sua vida, para determinar que você venha ter uma semana de livramentos, uma semana de portas abertas, uma semana onde você veja acontecendo na sua vida o que não estava acontecendo, ou seja, as bênçãos que você não estava recebendo na sua vida, que possa começar a chegar na sua vida, e você possa ser abençoado, porque é para isto que Deus te criou, é para isso que Deus me criou, para que nós venhamos desfrutar das bênçãos dele, desfrutar do bem, do favor, da bondade, para que sejamos como uma espécie de vitrine, a vitrine da bondade de Deus, como a própria palavra vai dizer, que Deus criou vasos, não para vergonha do nome dele, mas Deus criou vasos para honra e glória, porque dele, para ele, são todas as coisas. Ou seja, Deus, ele quer que tenhamos qualidade de vida, ele quer que os teus filhos desfrutem do melhor, mas é claro, você que é mãe, você que é pai, você sabe que infelizmente não depende do seu querer para que o seu filho tenha o melhor. Não. Se dependesse de você, você que é um pai, uma mãe, se dependesse de você, como seria a vida do seu filho, da sua filha ou dos seus filhos? Talvez você diz aí agora para mim: ô bispo, se dependesse só de mim, os meus filhos seriam as pessoas mais abençoadas desse mundo. Se dependesse de mim, eles jamais andariam por caminhos tortuosos, se envolveria com pessoas maus e erradas, eles jamais sofreria. Mas não depende de você, por mais que você os ame, mas eles precisam fazer as suas próprias escolhas, eles precisam tomar as suas próprias decisões. Não depende do querer do pai que o filho tenha o melhor, é necessário que o filho deseje também ter o melhor, e fazer por onde, e aceitar o conselho do pai, porque às vezes a mãe e o pai aconselham seus filhos, dão os melhores conselhos para eles, mas nem sempre eles dão ouvido, nem sempre o filho vai aceitar o conselho do pai, e é por esta razão que infelizmente a gente vê hoje tantos jovens, tantas pessoas sofrendo na vida, porque na grande maioria estas pessoas rejeitaram o conselho dos seus pais. E se eu rejeito o conselho do meu pai biológico, ou seja, o pai terreno, já me traz consequências, já me traz sofrimento. Agora imagina quando nós rejeitamos os conselhos do nosso Pai Celestial. Então, se a sua vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse, não acha que isso é a vontade de Deus? Negativo.
Deus é Pai, e por ser Pai, Ele quer que você tenha o melhor, só que Ele te deu livre-arbítrio. Você precisa fazer as escolhas certas, você precisa tomar as atitudes corretas, você precisa filtrar o que é que você está ingerindo, absorvendo. Você que precisa analisar e observar quais são as amizades, quais são os grupos de pessoas que você está fazendo parte. Então, não depende de Deus, porque olha o que Deus vai dizer aqui, ouve, ó céus, e dar ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha que lamento, Deus está se lamentando. Deus está aqui de uma maneira que Ele está expressando a tristeza no coração dele, por ter dado tanto para o seu povo, por ter exaltado e dado o melhor para os seus filhos, e ao invés deles ser gratos a Deus, eles estão revoltados contra Deus, ou seja, eles viraram as costas. É Deus que está dizendo: eu criei filhos e os engrandeci. Ou seja, Deus não criou simplesmente o homem e jogou o homem para os leões, e jogou o homem aí no meio do deserto. Não. Ele criou e Ele plantou um jardim para o homem. Ele deu vida para o homem. Ele deu talentos. Ele deu dons. Ele deu sabedoria para os homens. Ele deu conhecimento. Deus, ele encheu a vida do ser humano de todo tipo de recursos que o homem precisa para ter qualidade de vida. Deus, ele abre portas na vida dos homens. Deus, ele prospera. Como o salmista disse, que ele fez um mar e ele povoou o mar de peixes para alimento dos homens. Então veja que tudo que Deus faz é para o próprio bem do homem, é para que o homem tenha qualidade. As plantas, as árvores que produzem, que dão frutos, ou seja, os animais que servem de alimento para o ser humano. Então Deus dá qualidade de vida, Deus dá saúde, Deus dá força, Deus dá energia, Deus dá tudo para o homem. E veja como os homens estão vivendo, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais ignora a bondade de Deus, estão revoltados com Deus, não tem mais tempo para servir, o amor está se esfriando, o mundo está virando as costas para Deus, e Deus está dizendo: o que é que eu fiz para vocês? Eu criei os homens e os engrandeci. Alguém que está agora fazendo um tratamento de hemodiálise, ou seja, que precisa de uma máquina para que os seus rins possam filtrar ali o sangue ali, a urina, ele sabe o sofrimento, ele sabe o tormento que ele está passando.
outros que estão fazendo tratamento de quimioterapia devido um câncer que surgiu no corpo dessa pessoa. Ela sabe a luta que ela está passando. Alguém que perdeu a visão, alguém que perdeu a audição, alguém que perdeu os movimentos das suas pernas, dos seus braços. Talvez você está passando por tudo isso, mas por outro lado, tem pessoas que os seus rins estão funcionando perfeitamente, que as suas pernas, que os seus olhos, que os seus ouvidos estão funcionando perfeitamente. E quem é que faz tudo isso? É os homens. É o homem que faz os seus rins funcionar. É o homem que te dá a visão para você enxergar. É o homem que te dá os movimentos para você se movimentar de um lado para o outro. Não, não é o homem. Quem é que te dá tudo isso? É Deus. Mas qual é o dia que você agradeceu a Ele por tudo isso? Talvez muitos tenham murmurado, reclamado da vida, não tem tempo para buscar a Deus, não tem prazer de servir a Deus. Mas Deus está dizendo: eu criei vocês, eu engrandeci vocês, eu plantei um jardim para o homem, eu dei o meu fôlego de vida para o homem, soprando em suas narinas o fôlego. E o que eu recebo em troca? Em gratidão. É os homens que estão revoltados, blasfemando contra Deus, murmurando contra Ele. Então, como diz o salmista, porque a terra toda está cheia da bondade de Deus. Meus irmãos, para todo lado que você olhar, você vai ver a bondade de Deus, porque Deus é bom. Deus tem cuidado dos homens, Deus tem cuidado dos seus filhos. E às vezes não somos capazes de reconhecer isso. Mas quanto mais você reconhecer a bondade de Deus na sua vida, quanto mais você for grato a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, mais você vai se surpreender pelo agir de Deus na sua vida. Ou seja, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça a bondade de Deus, seja grato a Ele, porque Ele te criou para te engrandecer você para a glória dEle. Então se prepara, porque grandes são as coisas que Deus irá fazer na sua vida, grandes são as obras que Deus irá realizar na sua vida. Ele só quer que você reconheça que tudo isso vem dEle para você, para que você viva cada vez mais na dependência dEle, sendo grato a Ele e reconhecendo que sobre a sua vida está a bondade de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro a bênção do Senhor em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, deixa seu like, faça seus comentários, e que Deus os abençoe de uma maneira rica e poderosa. Tchau!